Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Genari. Estou aqui com vocês hoje para mais um evento. Um grande prazer estar aqui com vocês. Já tem bastante gente conectada. Então, né, para quem está começando a nos acompanhar agora, a gente sempre gosta de começar falando brevemente sobre a Daqui para Fora, quem a gente é, né? Então, somos uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Né? Nesses anos foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas, então, né, muita gente que se preparou aí conosco. Eu, inclusive, fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, já estou aqui desde 2014, né, então já vi vários jovens aí nesse projeto. O nosso foco é só em graduação, não fazemos mestrado, doutorado, intercâmbio, e o nosso time, né, tem muitas outras pessoas que também tiveram essa vivência de estudar fora, que passaram pelo processo seletivo no exterior. Somos uma equipe com bastante experiência, né, nesse assunto, e o nosso maior orgulho nesses anos são os resultados dos nossos alunos, aqui algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos, em algumas das mais famosas. Outro ponto relevante, a gente não tem vínculo comercial, convênio com as faculdades. Nosso papel é ajudar, né, os estudantes a se tornarem os melhores candidatos, enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada um. E hoje nós atuamos, né, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa. Tá? Nos últimos 2 anos, né, os resultados têm sido bem legais. Aqui as aprovações nas faculdades americanas. Então tivemos aí praticamente em todas as principais universidades alunos aprovados, e aqui as principais nas faculdades canadenses e da Europa. Tá? Então, é um projeto que, lógico, requer né, uma preparação, requer dedicação, mas é algo muito possível sim, e é o nosso papel aqui, né, ajudar vocês, alunos e pais de alunos que têm, né, interesse em preparar os filhos para estudar fora. Sempre que eu mostro esses slides aqui das universidades, e converso com as famílias, né, gera aquela dúvida: será que meu filho tem chance de estudar fora? Será que eu tenho chance de estudar fora? Será que seria uma coisa possível e viável para mim? Né? E aí, para fazer uma primeira avaliação, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil. Eu coloquei no chat aqui para vocês também. Ela é gratuita, pessoal. Vocês respondem algumas perguntas. E a gente tem uma primeira ideia de onde vocês estão bem, onde vocês podem melhorar. Tá? Depois eu volto a falar sobre ela aqui no final. Mas super recomendo aí para quem está começando a investigar essa ideia de estudar fora, fazer essa avaliação para a gente ter uma primeira ideia. Tá? Mas vamos lá. Então, hoje, né, o nosso webinar, nossa mentoria de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o caso, né, de alunos que fizeram faculdade fora, contar um pouquinho sobre, de forma bem objetiva, né, o que que eles fizeram na faculdade, algumas das oportunidades que eles faziam, no que se formaram, como foram suas notas, né, e como que eles saíram, o que eles estão fazendo hoje, tá? E aí, no final, a ideia também é a gente fazer um apanhado, né, e uma avaliação mesmo para ver os pontos em comuns do porquê que esses alunos e jovens aí estão sendo bem-sucedidos na carreira profissional. E eu também vou trazer um pouquinho do cenário do mercado de trabalho, né, depois que você se forma, quais são as oportunidades que os países oferecem, como aproveitar bem a faculdade, né, se você quiser voltar depois para o Brasil, tá? Então vai ser bastante informação. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, pessoal, fiquem super à vontade de usar o chat ou o Q&A, o Q&A aqui do Zoom. Ah, a ideia aqui é ser um bate-papo mesmo, se vocês tiverem dúvidas eu poder responder. Então, no final, eu vou responder todas elas, mas fiquem à vontade para fazer durante a apresentação também. Se tiver bastante relação, eu não perder aqui o fio da meada, eu já respondo as perguntas para vocês na apresentação. Então, vamos lá. A primeira história de hoje é do Marcos, estudante, começou a faculdade na Lindenwood, né, em Missouri, e depois de 2 anos ele migrou para St. Louis University. Isso é um ponto bem comum nas faculdades de lá, né? Um aluno começar numa universidade, porque naquele primeiro momento ele, né, teve o nível acadêmico para entrar lá, ou às vezes por questão financeira não conseguiu a bolsa numa faculdade, e depois ele fazer uma migração, geralmente depois de 2 anos, para concluir o curso, né, numa universidade de nível acadêmico melhor ou em alguma condição diferenciada. Ele se formou, ele fez uma dupla graduação, né, em Business e Finança. Outra coisa muito comum que vocês vão ver bastante aqui, alunos se formando em duas coisas. Teve notas muito boas, né, fechou com uma média geral 9,5, estava entre os melhores alunos da sua turma. Durante a universidade, ele fez estágio na Northwestern, né, uma empresa de prestação de serviços financeiros. Ao se formar da faculdade,
conseguiu, né, na transição para o mercado de trabalho, um trabalho num banco, né, Wells Fargo, lá nos Estados Unidos, na própria cidade que ele estudava. Depois de formado, né, ele voltou para o Brasil, trabalhou como analista financeiro na RB Capital, empresa de prestação de serviços, e nesse período ele recebeu uma proposta para trabalhar na Merrill Lynch, um banco aí bem grande, bem famoso, e que ele começou, né, como Research Analyst na universidade, no banco, e evoluiu e hoje ele trabalha no Safra, né? Cuida de portfólios, manager aqui, trabalha em São Paulo, tá morando aqui e trilhou uma carreira, né, no mercado financeiro. Quando a gente estava conversando com ele para entender um pouquinho mais da história dele, ele conta que até hoje ele sente que a vivência no exterior ajudou ele, a resiliência que ele teve que ter para se adaptar, né, naquele começo, ajuda hoje ainda no mercado de trabalho. Então, foi o ponto que ele destacou, uma experiência pessoal enquanto ele estava lá. O segundo caso de hoje é o caso da Bárbara, né, aluna que se formou na Wisconsin Madison, que é uma universidade que muitos não conhecem, né, muita gente não conhece ela, mas ela está ranqueada como número 81 do mundo no ranking da Times of Higher Education. Para a gente ter uma base de comparação, a melhor brasileira nesse ranking está entre 250 e 300. Então, acho que esse é um outro ponto relevante. Vocês vão ver aqui que hoje a gente trouxe alguns nomes de faculdades que nem todos conhecem, né, e que mesmo assim têm oportunidades excelentes. Ela se formou em 2020 em Engenharia Mecânica e Business, né? Então aqui uma dupla graduação não tão relacionada como a gente viu do Marcos, né, que foi Business e Finanças. Aluna excelente também, né, entre as melhores da turma, com boas notas. Durante a universidade, ela foi líder de projetos, né, num clube dentro da faculdade de Wisconsin. Teve um trabalho voluntário, né, na Associação Americana de Diabéticos. E, além disso, no terceiro ano, né, da faculdade, por estar se destacando academicamente, ela conseguiu uma oportunidade de estágio, né, na Associação de Women's Engineer na Universidade de Washington. Então, esse é um ponto bem legal que já faz alguns anos que as faculdades lá fomentam, né, as mulheres na área de tecnologia. E, né, depois dessa experiência, né, ela se candidatou para virar uma professora voluntária na Universidade de Wisconsin. Ela conta que essa parte aí da vida universitária dela foi muito importante. Ela se aproximou bastante dos professores, e foi a partir do contato próximo com um desses professores que ela conseguiu uma oportunidade de estágio, né, uma empresa de produção de alimentos, né, na área de engenharia química que ela tinha, né, interesse. Depois de se formar, ela conseguiu uma bolsa e trabalhou como pesquisadora na universidade por um bom tempo, até ela conseguir uma proposta, né, e hoje ela trabalha na Fuller, uma empresa de fabricação de adesivos, né, onde ela é analista do fornecimento global. E é bem legal, ela conta que, para ela, que o principal na faculdade foi o quanto os networkings e as conexões que ela fez com as pessoas, com professores, abriram portas para ela, né, foi a principal lição que ela tirou do período dela na faculdade. Próximo caso de hoje é da Paola. Ela foi para uma área diferente. Ela estudou na Cal Arts, uma das principais universidades artísticas, né, dos Estados Unidos. Para quem ainda não conhece, a Cal Arts fica na Califórnia e foi fundada por Walt Disney. Então, super renomada aí na área artística. Ela se formou em teatro e escrita criativa. E essa parte de dupla graduações para jovens que têm ido para as áreas artísticas, né, tipo atuação, cinema, que são mercados bem competitivos, né, nas posições mais interessantes, tem sido um caminho comum que os nossos alunos têm feito para ampliar as possibilidades depois de formado, né, e foi o que a Paula fez. Também é aluna excelente durante a universidade. Ela teve algumas oportunidades interessantes, participou no time de Work and Learn, no clube da Cal Arts, que permitia que ela tivesse trabalhos mais práticos na área de atuação durante a universidade. Ela também participou, ela trabalhou, na verdade, né, como relações públicas durante as férias de verão em um teatro em Boston. Essa experiência foi muito importante para ela,
porque a partir dessa experiência, ela conheceu uma pessoa que contou para ela sobre um projeto que eles estavam começando, né, que é o World Theater Map, que tinha como objetivo conectar pessoas de todo mundo que trabalhavam com atuação para dar mais visibilidade para essas pessoas, ajudar a conectar e abrir portas. Ela participou desse processo seletivo, acabou sendo uma das 28 jovens selecionadas pelo mundo. E dentro dessa, né, quando ela era embaixadora desse World Theater Map, ela conheceu algumas pessoas e conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Alemanha, depois de formada, né? Então, ela primeiro começou como professora em um centro de artes em Berlim. Depois de um tempo, né, ela avançou e conseguiu trabalhar como, né, na área de performing arts mesmo, atuando dentro lá de um teatro. Mudou, né, durante esse período que trabalhou em outro teatro. E hoje ela trabalha conosco na Daqui para Fora, né, ajuda os alunos que estão pensando aí em fazer cursos artísticos, principalmente na área de atuação. Ela é especialista de portfólio e concilia isso, segue morando na Alemanha, né, e trabalha com. Ela é copywriter, trabalha na área de atuação e também escreve, né, ela é escritora. Eu já participei de alguns eventos junto com a Paola e também, né, menciona nesses eventos a importância do networking. E ela fala aqui, né, de como foi importante para ela ter feito não só o teatro, a escrita criativa, porque hoje ela está, né, aproveitando isso e seguindo e ampliando, né, essa área de atuação dela mesmo, e dá essa dica também para os alunos que querem ir para a área artística, desenvolvam diversas habilidades artísticas, não fiquem presos em uma só. Isso vai te ajudar, né, em diversas áreas de atuação. Tá bom. Próximo caso aqui de hoje é o caso do Henrique, né? Um aluno nosso, jovem aí do Rio de Janeiro, que se formou na USF. Lá ele fez uma dupla graduação, que o nome do curso é bem complexo, né? Dos cursos Economia Quantitativa, Econometria e Análise de Negócios e Sistemas de Informação. Se formou lá em 2021. E ele foi um jovem que aproveitou muito mesmo as oportunidades envolvidas dentro da universidade. Quando chegou lá, ele se envolveu com a Brasa, né? Para quem não conhece, é a Associação de Estudantes Brasileiros, né? Vários jovens nossos se envolvem com a Brasa. Lá ele conseguiu, ele, né, começou como membro, foi crescendo lá dentro e ele virou diretor do programa de mentoria que eles têm, cuja função é conectar os estudantes brasileiros com mentores, né, para ajudar esses jovens aí durante a busca profissional. Esse trabalho abriu algumas portas para ele, conheceu pessoas, e aí ele se candidatou e conseguiu uma posição no governo estudantil. Isso é um ponto bem legal. Todas as faculdades têm um governo estudantil, né? Ele era diretor de operações, e o que ele fazia era estabelecer um contato mais próximo, né, dos estudantes, junto com a universidade, para saber quais eram as necessidades. Ele foi super bem nesse trabalho, né? Ele começou sendo só ele, e depois de 6 meses eles decidiram transformar a posição dele num departamento. Foi aí que ele virou diretor, recrutou, né, 6 pessoas, tem que fazer um processo seletivo, isso com 20 anos de idade, de fato gerenciar pessoas, né? Isso fez com que ele tivesse muita exposição dentro da USF, e ajudou ele a se tornar um embaixador na universidade. Essa é uma posição super concorrida que eles têm por lá. E durante a faculdade também, ele aplicou e foi selecionado para um programa de imersão de business, né, na Itália. Ele conseguiu uma bolsa de estudos para esse programa, foi de 4 meses. Então, além de ter esse programa dentro de uma universidade lá, ele teve 4 meses para conseguir viajar e conhecer, né, a Itália. E ele também fez um estágio na Tech Data, que foi a primeira experiência, né, profissional fora aí da universidade que ele teve. Foi interessante, que foi aí que ele realmente viu que ele queria trabalhar com a parte de ciências de dados. E foi, né, a partir desse estágio que ele começou a intensificar já a busca por oportunidades no mercado. E no primeiro semestre do último ano dele, numa feira de carreiras na própria USF, ele recebeu, né, entrou, viu lá o stand da Deloitte, conversou com o pessoal, foi selecionado para fazer uma entrevista e recebeu uma proposta de trabalho antes mesmo de formado. Tá? Esse é um ponto bem relevante, pessoal, para quando vocês estiverem na faculdade, né, busca por estágios, busca por oportunidades, sempre lá acontece bem antes. Né? E aí ele contou que o último semestre dele foi o melhor de faculdade, pô, super tranquilo, já com, né, posição de trabalho definida e tudo certo. Agora vamos falar do Gabriel. Né? O Gabriel
estudante nosso que se formou na Western Michigan University em 2018. Eh, Sempre sonhou, desde muito jovem, né, em trabalhar na NASA, por isso ele resolveu estudar engenharia aeroespacial. Também, né, aluno com boas notas, chegando na faculdade, participou de alguns projetos. Teve um projeto de pesquisa que ele fez na Ford, fez trabalhos voluntários em algumas empresas, e o ponto que ele destacou, né, na experiência dele foi o semestre que ele fez na Holanda. Isso é bem legal. Hoje, muitas faculdades no exterior têm convênios e parcerias com faculdades espalhadas pelo mundo. E quando é uma faculdade conveniada, você passa 6 meses ou um ano fora e você não perde, né, as aulas que você fez, então você consegue se formar ao mesmo tempo. Foi isso que o Gabriel fez. Depois de formado, ele seguiu na área acadêmica, seguiu na Western Michigan, ele fez uma pós-graduação, também em engenharia aeroespacial. Para essa pós-graduação, ele conseguiu uma bolsa de 100% e comentou que foi crucial, né? Estar próximo dos professores, ser participativo. Ele teve, né? Ele tinha um professor que era muito próximo dele, que ajudou ele a aplicar e conseguir essa bolsa. E durante o mestrado, ele fez o estágio em uma empresa de fabricação de embreagens. Hoje ele segue nos Estados Unidos, está trabalhando na Cummins, é uma multinacional que tem aqui sede no Brasil. Eu entrevistei ele, tem até entrevista dele aqui né, nos nossos eventos, vocês podem ver para quem quiser. E um ponto que ele falou que foi importante para ele foi estar aberto ao plano B, né? Ele chegou querendo entrar na área de engenharia espacial, viu que não conseguiu no primeiro momento, mas as oportunidades que ele teve e a vivência que ele teve lá abriram diversas outras portas, e hoje ele está feliz, né? E ter o plano B para ele não foi problema, então é sempre uma coisa que a gente recomenda para os nossos alunos também, durante a universidade, sabe? Por mais que você tenha seu foco principal, sempre tem um plano B, um plano C, caso você não consiga entrar, né, na primeiro objetivo inicial. Próxima história de hoje é a história do Wittek, estudante que pensou, né? Ele começou a ter essa ideia de estudar fora quando estava no segundo ano do ensino médio, e ele não era um aluno que, apesar de muito potencial, muito inteligente, ele não levou a sério a escola até, né, de realmente decidir que queria estudar fora. Então, as notas dele não eram tão boas, vamos colocar assim, né? Ele melhorou no último ano, foi super bem no SAT e tal, mas ele teve um desempenho, né, abaixo do que ele poderia pelo potencial dele. Ele passou na Illinois Tech, né, uma universidade lá do estado de Illinois, e depois de 2 anos, ele se destacou tanto dentro e fora de sala de aula, ele aplicou para algumas faculdades, acabou se transferindo para Johns Hopkins, é uma das melhores faculdades do mundo. Então, mais um caso, né, como eu mostrei lá no começo, acho que do Marcos, né, essa possibilidade de transferência que acontece por lá. Lá ele se formou em engenharia mecânica, super bem também, e aproveitou as oportunidades, né? Na faculdade dele, eles não tinham a Brasa. Eu mostrei, por exemplo, aí que o outro aluno tinha se envolvido. Ele mais uma aluna brasileira criaram a Brasa. Então, ele trouxe, né, essa organização para dentro da universidade. Ele participou de alguns projetos. O que ele teve maior destaque, ainda, né, na Illinois Tech, foi uma competição organizada pela SpaceX, que eles tinham que montar um protótipo de trem a vácuo. Ele ganhou a seletiva regional do estado de Illinois, foi para a sede da SpaceX, apresentou o projeto deles, acabaram ficando em quarto lugar. Teve a oportunidade de fazer estágio. Ele fez um estágio durante as férias de meio de ano aqui no Brasil, em São Paulo. Isso é um ponto cada vez mais comum também. Empresas brasileiras interessadas em jovens que estão fazendo faculdade fora, né, divulgarem vagas de estágio. Então, você tem a oportunidade também de manter o seu network aqui no Brasil. Teve uma oportunidade de estágio também lá nos Estados Unidos, né, em Illinois. E no momento, ele está, né, em Johns Hopkins, fazendo mestrado, também com bolsa de estudos, segue na área de engenharia mecânica, e eu acho que a reflexão aqui da história dele, era um aluno que até o final do segundo ano não tinha notas muito boas, e sempre que eu vou, né, conversar com os estudantes, com famílias, eu vejo alguns casos de alunos que desistem da ideia de tentar pelo menos se candidatar para estudar fora, porque não é o melhor aluno da escola, porque não tem nota 9 e 10, né, e se o ITA tivesse feito isso, não estaria formado, né, e hoje estudando em uma das melhores faculdades do mundo. Então, para não desanimar, que não é só, né, o espaço para estudar fora não é só para quem é aluno nota 9 e 10. Próxima história de hoje, da Carol.
se formou na NC State em 2021, na área de ciências da computação. Aluna média 8 ao longo do ensino médio, top 20% da turma. Também se envolveu com a Brasa, foi a primeira organização que ela, né, se envolveu na universidade. Fala que foi um ponto importante também, porque nesse envolvimento na Brasa, conheceu uma das pessoas que ajudou ela a se tornar embaixadora dentro da NC State. Um embaixador, quando você é embaixador dentro da universidade, você tem diversas responsabilidades. Muitas vezes você vai fazer palestras para alunos do seu país sobre essa universidade, vai tentar trazer novos estudantes, né? Então acaba sendo uma oportunidade bem legal que te conecta com ainda mais pessoas e te dá uma visibilidade bem legal. E ela também participou de um grupo de uma sororidade lá na universidade. Então, muitos de vocês já devem ter visto nos filmes as fraternidades, sororidades. Às vezes a gente acha que é só festa e tal, mas na verdade não é isso. É uma oportunidade de conhecer pessoas, tem interesses em comuns, você faz um networking bem legal e essas fraternidades, sororidades organizam muitos eventos. Foi um desses eventos que ela conheceu uma pessoa que tinha feito um estágio em uma empresa e que indicou ela, né, na Nova Systems, é uma startup, né, especialista na parte de análise de dados. Foi muito importante para ela ter uma primeira, ela contou, né, uma primeira experiência profissional. E no ano seguinte ela fez um outro estágio na LexisNexis, uma empresa de software, e foram dois estágios bem contrastantes, né? A LexisNexis, uma empresa bem grande, Nova Systems, uma empresa menor, e que deu duas oportunidades diferentes. Ela, assim como o outro caso que eu falei antes, também foi contratada antes mesmo de se formar, né? Recebeu uma oferta de emprego da Microsoft, está trabalhando lá até hoje. Ela não trabalha na área de programação de ciência da computação, mas tudo que ela aprendeu com isso é importante. Ela trabalha na área de CS, né? Então atende, né, as contas da empresa. Seguindo para a próxima, eu acho que essa daqui é uma das histórias mais interessantes aqui que a gente tem, né, ao longo desses anos daqui para fora, que é do Yuri, estudante que se formou em 2008 na Murray State University, lá no Kentucky, em Química, faculdade pequena, muito pouco conhecida, né, de nós aqui brasileiros. Aluno excelente também. E durante a universidade, né, quando se formou em Química, ele percebeu que ele queria se aprofundar na área acadêmica, aplicou para algumas oportunidades de mestrado e foi aprovado na University of Florida, com bolsa de estudos, onde ele fez um mestrado em bioquímica, se formou da faculdade e seguiu por lá, né? Foi contratado para virar pesquisador da universidade, trabalhou nela por alguns anos. E aí ele fez parte de uma pesquisa junto com um professor que recebeu diversas premiações, né? Foi uma pesquisa que acabou sendo muito relevante. É, depois desse envolvimento com essa pesquisa, ele decidiu que ele queria tentar se candidatar para estudar medicina, né, nos Estados Unidos. Isso é uma tá, alguns de vocês talvez já conheçam como funciona o processo de medicina, é um processo longo até, aí dá uma palestra inteira só para falar sobre isso, bem concorrido, mas ele aplicou para algumas universidades e foi aprovado em nada mais nada menos do que Harvard, né? Se formou em 2018 na Med School em Harvard com bolsa de estudos. Durante esse período, ele também teve uma primeira experiência de trabalho. Ele deu aulas para em um curso de preparação para a prova de medicina para quem quer exercer a medicina nos Estados Unidos, né? E atualmente ele é médico residente, né, em cirurgia num hospital em Nova York. Acho que a história dele é muito legal, pessoal. Depois eu vou deixar aqui no final para vocês. A gente entrevistou ele também. Para quem tem curiosidade ou conhece pessoas que têm interesse em fazer medicina nos Estados Unidos, ele assim, detalha exatamente qual foi o passo a passo, as dificuldades, o que ele fez até chegar lá. Então, é uma entrevista bem legal de assistir. No fim aqui da apresentação eu deixo o link para vocês. E o último caso aqui de hoje é o caso do Raul, estudante nosso que se formou em Stanford, em engenharia elétrica. Uma curiosidade sobre ele é que quando ele chegou na faculdade, e aí eu lembro bem que eu conheci o Raul, ele frequentava muito nosso escritório, ele tinha certeza que ele ia estudar economia. Sempre amou economia, não tinha dúvidas que esse seria o caminho. Então, o modelo americano para ele foi crucial, nos 2 primeiros anos gerais, de poder experimentar coisas diferentes, porque foi lá que ele acabou mudando de ideia, indo para engenharia elétrica. Se formou super bem,
boas notas. Durante a universidade, né, participou de um clube lá em Stanford, essa participação nesse clube foi legal. Lá ele se conectou com algumas pessoas que ajudaram ele a conseguir a posição de estágio no Facebook. Então, essa foto que vocês estão vendo dele aqui é com o Mark Zuckerberg, quando ele estava fazendo esse estágio. Ah, Foi durante a universidade ainda, ele fundou uma empresa de benefícios financeiros para funcionários aqui no Brasil, né? Trabalhou por um tempo nessa empresa e teve algumas experiências de estágio, né? A primeira como engenheiro de software, depois numa empresa de criptomoeda, e hoje, né, aqui, isso, exatamente. E hoje ele voltou para Stanford, está fazendo mestrado na universidade, ah, e segue aí na área de engenharia elétrica e também agora está se especializando na área de engenharia eletrônica. Então, trouxe alguns casos aqui para vocês, como eu falei, de forma bem objetiva, assim, só para dar alguns exemplos, né, do que alunos nossos bem-sucedidos fizeram durante a universidade no exterior. E eu acho que é importante a gente ter. Muitos pais me perguntam, mas pô, fazer faculdade fora, né, como que meu filho pode fazer para ter boas oportunidades no mercado de trabalho? E aqui, a partir dessas histórias, e né, como essas eu já vi diversas de sucesso, a gente vê alguns pontos em comuns, né? O primeiro deles, ter boas notas. Assim, muitos processos seletivos de empresa no exterior, muitas oportunidades, eles vão pedir que você mande seu currículo, ah, que você mostre as suas notas, né? E o seu trabalho nesses 3, 4 anos fazendo faculdade fora é ser estudante. Então, eles esperam que você vá bem, né? Ter boas notas, pessoal, lá fora é muito valorizado e vai abrir muitas portas. Tem muitos processos seletivos que eles vão exigir uma nota mínima para que você possa se candidatar. E a gente viu aqui que desses alunos, né, basicamente todos tinham isso em comum, foram muito bem, né, durante a universidade. Segundo ponto, envolvimento com projetos, clubes, organizações. Na minha opinião, né, além de conhecer pessoas de todo mundo, esse contato com o ambiente de fora, o grande diferencial de você fazer faculdade fora é a quantidade de oportunidades que você vai ter, que, cara, é superior ao que você teria numa faculdade aqui, porque eles investem muito. Só que para que você, né, tenha esse retorno, você tem que se envolver com essas atividades. E para se envolver com elas, você tem que correr atrás, elas não vão chegar até você. Então, vocês viram que esses alunos fizeram muita coisa durante a universidade, e isso dá bagagem para você, né, na hora de chegar numa entrevista de emprego. Você já passou, você tem histórias para você contar, você tem experiências que são relevantes aqui. Então, envolvimento com projetos, super importante. E o último, fazer conexões, né? Foram algumas vezes que eu citei, né, que uma oportunidade surgiu a partir do contato com o professor ou de um colega de sala de aula. Então, hoje, mais do que nunca, né, que o mundo está cada vez menor, as distâncias são menores, ter um network global, conhecer pessoas, vai te abrir portas, e a faculdade, sem sombra de dúvidas, é esse momento. Então a gente vê que aqui não falei nada de novo, de surpreendente, né, mas acho que fazer essas coisas simples, bem feitas na faculdade são um sucesso para que você tenha, né, boas oportunidades lá na frente. E aí, pessoal, é importante a gente, né, trazer esse contexto para o mercado de trabalho, né, e quais são as oportunidades futuras, né, que vocês podem ter e como que funcionam essas regras nos países. Então, eu trouxe os principais países que a gente atua há mais tempo, quais são as regras depois de formado. Então, nos Estados Unidos, depois de se formar, você tem o OPT, onde você tem 12 meses para exercer o seu trabalho, a não ser que você tenha se formado numa área de STEAM, que eles chamam, né, de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que são 30 meses. Tá? No Canadá, depois de formado, você tem um Work Permit que te permite trabalhar por 3 anos, Reino Unido por 2, e na Holanda eles chamam de Orientation Year por 1 ano. Então, durante esse período, você tem que encontrar empresas, né, que vão patrocinar aí o seu visto de trabalho, dependendo de como ele funciona. E aí tem também como que é após o primeiro visto, né? Então, nos Estados Unidos eles chamam de H-1B, né? Se você conseguir esse visto, aí você tem 3 anos para você trabalhar, depois você pode renovar. No Canadá, você pode se candidatar para residência permanente, né, através do Canadian Experience Class. No Reino Unido, você ganha um visto que chama Tier 2,
né, que te permite trabalhar por 5 anos. E na Holanda também é possível conseguir, né, o visto de trabalho permanente durante esse Orientation Year. Então, esse ponto é super relevante. Tem, né, áreas que são mais simples, áreas que são mais complexas, coisas podem mudar também. No momento, um país está com uma demanda muito grande, outro uma demanda menor, mas é importante você pensar, né, nas perspectivas futuras depois de formado. Aqui a gente trouxe também, né, quais são os países que mais contratam, né, brasileiros no exterior, né? Isso aqui é uma pesquisa feita por uma instituição brasileira, né, que tem esses dados. E aí, eu quero, antes de abrir para, né, começar a responder as perguntas de vocês, eu quero trazer um pouquinho aqui de dicas, né, de como se preparar se você quiser voltar para o mercado de trabalho brasileiro. Porque esse é um ponto também, cada vez mais jovens, ou nem todos os jovens vão fazer faculdade fora, já tendo certeza que querem ficar fora. Tem gente que às vezes vai, mas quer voltar para cá, tá? Então vamos lá. Primeira delas, pode parecer besteira, mas eu confesso que eu sofri com isso. É, Mantenha a língua portuguesa. Sabe? Leia em português, mantenha um pouco a prática, escreve, né? Quando você for passar por uma entrevista de emprego, ah, você pode ter alguns cases, algumas coisas que você vai ter que fazer em português. Então, não abandone completamente a língua portuguesa, nem que seja um pouquinho, tente manter ela, porque isso no começo aqui pode te dificultar um pouquinho, né, na hora que você estiver voltando para o Brasil. Segundo ponto, revalidação de diploma. Aqui, pessoal, varia muito da área que você vai se formar. Tem áreas que a revalidação de diploma pouco importa para você conseguir uma experiência, né, para você conseguir ser contratado ou ingressar no mercado de trabalho. Tem áreas que é mais importante. E você já vai saber disso, né, chegando na faculdade, definir o seu curso, já sabe se é importante ou não para você. Se for, é importante você entender o que que precisa para revalidar. Tem países que você tem uma flexibilidade maior na escolha de aulas. ah, Talvez seja importante escolher as aulas certas para ter maior chance de revalidação. Então, não deixe para a última hora se para a sua área que você for se formar, a revalidação é importante. Outro ponto, não esquece o mercado brasileiro, né? Manter o seu networking profissional aqui no Brasil, né, vai ser importante. Então, assim, acho que eu contei alguns casos de alunos que fizeram estágio durante as férias de meio de ano no Brasil. Mantenha a conexão com as pessoas aqui, sabe? Não deixe completamente o seu networking apagado, porque, né, se você fizer isso, vai te atrapalhar. E também, né, fique atento ao que está acontecendo no mercado brasileiro nessa área que você vai estar se formando. Então, estar atento ao mercado é importante, para você não descolar tanto disso, e ficar atento ao mercado enquanto você está fazendo faculdade vai permitir com que você possa inovar. De repente, depois de formado, né, você descobriu algumas coisas que, de uma forma que o que você está estudando é feito no exterior, que você pode trazer e avançar aqui no Brasil, mas isso só vai ser possível se você sabe o que está acontecendo aqui. Né? A gente já teve vários casos de alunos que voltaram para cá, abriram empresas ou inovaram bastante, porque estavam atentos com o que estava acontecendo no Brasil, né? Falei dos estágios e do networking. E aí, o outro ponto importante, não deixa para chegar no Brasil e começar a procurar as vagas. Se você sabe que você quer voltar para o mercado brasileiro, comece essa pesquisa de vagas, né, ainda na universidade. É, Trouxe alguns casos de pessoas que foram contratados ainda antes de estarem formados. Dependendo da área que você for trabalhar, isso pode acontecer com você também. Tá? Aqui alguns exemplos de empresas que têm programas específicos para jovens que se formaram no exterior e empresas fundadas por ex-alunos daqui para fora. Tá? Então, né, muitos jovens aqui que viram a oportunidade e usaram todo o conhecimento no exterior, e contaram, né, e acabaram abrindo suas próprias empresas. Um último ponto aqui, né, a gente trouxe para vocês algumas reflexões do Marcelo de Nóbrega, né, uma das grandes referências, né, de RH aqui, no Brasil. E o que que ele fala, né? Qual que é a percepção dele? Ele tem os filhos dele fazem faculdade e se formaram no exterior. E ele traz um pouquinho do que ele vê de jovens formados no exterior. São pessoas que têm garra, vontade,
e uma excelente formação, conhecem várias áreas do conhecimento. É um ponto bem interessante que eu mencionei as faculdades de lá. Você pode se formar em duas coisas ao mesmo tempo, você tem um ensino mais amplo, né, e cada vez mais isso é importante no mercado, né? Não adianta você só ser especialista em uma área só, é importante você entender, ter diversas competências, e conseguem se adaptar. Né? Alguém que vai morar fora, que passa 4, 5 anos convivendo com pessoas diferentes, fora do seu país, né, numa nova língua, tem que se adaptar a muitas situações, e esse tipo de habilidade é muito replicável dentro do dia a dia do mercado de trabalho e muito valorizado. Tá? E aí, pessoal, quero abrir para as perguntas, né, de vocês, dar os últimos recadinhos aqui. A gente faz eventos sobre os diversos temas, né? Aqui são os próximos, então fiquem ligados. Essa semana tem um evento sobre bolsa de estudos, depois atividades extracurriculares e mais um sobre provas. Acho que são talvez os temas que gerem mais dúvidas entre os estudantes e famílias. Como eu já falei no começo, mas vou repetir, que eu vi que muitas pessoas chegaram durante a conversa, né? É comum, quando eu converso com as famílias, terem certeza, né, ou com os alunos, se eu tenho boa chance de estar fora, se dentro das minhas notas, área de interesse, orçamento, as minhas chances seriam boas. E para isso a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, orçamento planejado, né, aqui qual que é a carinha da análise. Importante responder, colocar aqui o telefone que a gente dá um feedback por WhatsApp. Aqui a gente fala onde você está bem, onde você pode melhorar. E o próximo passo é agendar uma conversa conosco, individualizada, onde a gente faz uma avaliação, né, mais personalizada mesmo dessa primeira avaliação de perfil. E aqui a gente pode explicar um pouquinho mais aonde a gente consegue ajudar, tirar as dúvidas, né, de cada um, tá? E eu vou colocar depois também, para quem tiver dúvidas e quiser agendar um bate-papo, vocês podem fazer uma consulta gratuita aqui conosco, né, e aí eu coloco o link, tá? Então, uma primeira conversa para tirar dúvidas também. Deixa eu minimizar aqui, até para compartilhar também com vocês o que eu tinha falado da entrevista do Yuri, nosso aluno que foi aprovado para estudar medicina em Harvard. E aqui o link, né, para agendar uma conversa gratuita. E agora deixa eu ver aqui as perguntas que já chegaram. Chegou uma no chat, do Gabriel Godoy. Gabriel Godoy é um ex-aluno daqui para fora, né? Tá fazendo double major em supply chain e marketing e tem um bom currículo, está tendo dificuldades em conseguir estágios em empresas, porque a maioria das empresas não aceitam F1 Students Visas. Você tem alguma recomendação? Você sabe como transformar o visto F1 no H1? Gabriel, para transformar esse visto durante a faculdade, eu realmente não sei como que funcionaria. Acho que você precisa, né, estar formado e aí aplicar para o visto de trabalho. O que eu daria de recomendação, que eu já vi em muitos dos nossos alunos, é procurar quais são as suas vantagens competitivas por ser um brasileiro. Será que não tem empresas aí que estão procurando, né? Alguém que fala português, que é brasileiro, que tem conexões com o Brasil? Ah, eu também iria no centro de carreiras da sua universidade, né? Muitas vezes eles podem te ajudar com as oportunidades. E aí, eu vou te passar também, Gabriel, a gente tem vou te mandar diretamente aqui, o nossa equipe de suporte, que dá suporte para os alunos que já estão na faculdade, a equipe do apoio e desenvolvimento. Eu vou passar o contato deles para você, que eu sei que eles têm alguns materiais bem interessantes, né, que eles podem te enviar para te ajudar nessa busca e te dar dicas. Deixa eu só abrir o WhatsApp Web e aí eu já mando aqui para você só um segundinho, que eu acho que pode ajudar. Você está em que ano, Gabriel, na universidade? Um segundinho, pessoal. Segundo ano. Isso eu também sei que influencia, Gabriel. Eu já vi alguns alunos tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir essas oportunidades de estágio quando estão no primeiro, segundo ano. Né? Muitas empresas
tendem a priorizar também quem já está um pouquinho mais avançado, né, já que você já está mais próximo aí de finalizar e, né, tem mais chances de ser contratado. Deixa eu compartilhar aqui com você. Acabei de te mandar, Gabriel, aqui no. Ups, um segundinho. Te mandar o contato do DAD, tá? Manda uma mensagem aqui para eles. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pode ser alguma pergunta também não, né, só relacionada aqui ao mercado de trabalho, esses pontos, né? Você pode ter alguma outra dúvida sobre processo seletivo, bolsa de estudos, algum outro tema que de alguma forma seja relacionado, né, com o processo seletivo, estudar no exterior. Caso a gente não tenha mais nenhuma outra pergunta, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? Foi ótimo estar aqui com vocês essa noite. Fica aí o meu convite para os nossos próximos eventos, né, nessas próximas 2 semanas. Vão ser eventos aí sobre temas bem interessantes. Perguntaram aqui sobre a gravação. Sim, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês todos os nossos eventos, né, geralmente depois de uma semana, ficam aqui na nossa página de eventos. Tá? Então vocês conseguem acessar. Para os alunos que são de escolas parceiras, que tem o nosso Universe Connection, vocês também têm acesso, né, na plataforma da parceria com a escola. Tá? Então depois de alguns dias já vai estar lá para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Uma boa noite para todos e uma excelente semana. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.